Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Extrema importância, nós precisamos de realmente abrir nossa mente, não podemos mais ficar cegos, bitolados com relação ao que está acontecendo na internet e também na vida presencial normal com relação às nossas crianças. Pedofilia, pornografia infantil, são coisas gravíssimas que estão acontecendo hoje e para conversar sobre isso, estamos aqui com a nossa querida advogada Renata Roman. Seja muito bem-vinda, viu, Renata? Muito obrigada. Renata Roman, conversando com você um pouquinho, né, antes de começarmos aqui o programa, Renata, você é curitibana, não é isso? Aham, isso mesmo. Quanto tempo de Belo Horizonte já, Renata? 10 anos. 10 anos. E o que te fez vir para a área do direito, especificamente o direito da criança e do adolescente? Essa é uma área que sempre eu fui muito afeita a ela, desde a época da faculdade. Então, já na faculdade, eu comecei a fazer estágio no Ministério Público, numa vara da infância e juventude, né, atuando junto com o Ministério Público, e peguei muito gosto por perceber que, na verdade, é uma área muito pouco falada, muito pouco cuidada. Então, eu sempre gostei de trabalhar com esse tipo de direito e acabei me especializando nele. Meu mestrado foi nesse tema, doutoramento também está sendo nesse tema. E quando eu vim para Minas Gerais, agora eu estou tendo a oportunidade de presidir a comissão lá na OAB. E qual que é a atuação da OAB com relação a isso? Porque quando há uma denúncia, a denúncia é feita para o Ministério Público, é isso ou não? Normalmente, né? A gente também pode receber denúncia e dar encaminhamento, mas na verdade as denúncias são feitas em regra ou para a Polícia Militar ou para o Ministério Público. Mas nós atuamos em vários setores. Agora recente que a gente atuou foi na eleição que teve para conselheiros tutelares, né? Sim. Que recentemente a gente fez parte de um grupo de trabalhos que atuou muito fortemente aqui em Minas Gerais, orientando os municípios como que essa eleição deveria ser feita. Então a gente está sempre buscando, junto à sociedade, estar presente nesses momentos em que existem direitos da criança ou do adolescente que estão sendo violados, né? E dentre esses direitos, né, tem a questão do direito aí vamos dizer, a ver uma infância normal, uma infância com a sua pureza, com toda a sua dinâmica, com toda a sua ludicidade. Uhum. E há crianças que estão tendo essa fase da vida roubada, né, por adultos inescrupulosos. Uhum. Como é que estão os percentuais hoje, você que milita nessa área, no Brasil? Essa infância roubada por adultos, que eu estou dizendo na questão da violência, sobretudo sexual, esses dados, como é que estão hoje no Brasil? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que a pedofilia em si, ela não é crime e não é punida. Mas como assim? Vou explicar. É que a pedofilia, inclusive, é considerada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como uma doença. Ah, é? Então, é a preferência de um adulto que se sente atraído por crianças ou adolescentes recém-entrados na puberdade, né? Normalmente na infância, mas durante então, a infância. A OMS considera doença? Considera uma doença. Quer dizer, então não é normal um adulto sentir atração por uma criança? Não. Mas é uma preferência. Mas o sentir, a preferência não é crime? Não é crime. Ah, tá. Não é crime. Então, o que é punido é a exploração ou o abuso sexual de crianças, né? A pessoa simplesmente ter essa preferência, obviamente, se ela não levar isso para frente e não cometer nenhum crime que está tipificado, isso não é considerado... Interessante isso. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano é pedófilo, já pensa que o fulano já pressupõe, não, ele tentou fisicamente alguma coisa contra a criança. Mas ele pode então, e eu acho... É porque a gente usa de maneira equivocada pedofilia como sinônimo de crime. Uhum. E, na verdade, prática de ato relacionado à pedofilia que é o crime, né? Uhum. Que é a prática do ato sexual, da relação sexual ou do ato libidinoso com crianças e adolescentes. Aí sim é crime. Deixa eu fazer então uma analogia, se eu estiver errado pode me corrigir, não tem problema, que estamos aqui para aprender. Seria uma coisa análoga, por exemplo, a uma pessoa dizer assim, que ela não tem simpatia por pessoas, por exemplo, determinada característica física, por exemplo. Ele não gosta de pessoas japonesas. Vou falar aqui só para cutucar o nosso diretor aqui, que é descendente de japonês. Então ele não gosta de japoneses, mas assim, fica com ele. Ele nunca teve nenhum ato discriminatório,
território. É mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Quer dizer, a pedofilia, a pessoa não gosta, ou melhor, a pessoa tem atração por criança, mas Isso. ela se contém, ela se trata. Pronto, exatamente. O sentir não é punido. Interessante. Né? Às vezes a gente solta a expressão, né? Nossa, que vontade de matar alguém. Você querer, você O desejo. pensar, ter esse desejo, ele não é punido, né? O ato em si é que é, a tentativa é, né? Mas não a vontade. O sentimento, não existe punição para o que se sente, né? Mas sim para o que se faz. Perfeito. Né? E a partir do momento, a partir de que momento os órgãos que estão aí para defender as nossas crianças começam a atuar? Quando que esse desejo pode se tornar um crime? Quer dizer, quando eu posso dizer assim, já há uma concretização de um crime, uma tipificação de um crime? Qualquer ato libidinoso já é considerado crime. Mesmo que a criança ou o adolescente não participe desse ato, já é considerado crime se ele, por exemplo, se essa criança for obrigada a assistir. Ah, sim. Então, tudo o que o ato libidinoso é qualquer ato relacionado à satisfação sexual do adulto. Então, se ele usar de alguma forma uma criança ou um adolescente para atingir esse prazer, isso já é punido. Mesmo que a criança ou adolescente não participe efetivamente do ato. Mesmo que ela não tenha sido tocada, mas se ela está presente... Mesmo que ela não tenha sido tocada. Então, mesmo assim, que às vezes a gente recebe denúncia de adulto que mostra o órgão genital para a criança, isso já é considerado um ato libidinoso e já é passível de punição. Da mesma forma, qualquer participação na produção de material erótico com criança e adolescente também é punido. Então, não é só quem está lá praticando o ato em si. Mas, por exemplo, o câmera que está filmando, o cinegrafista, alguém que está cuidando da iluminação, a pessoa que adquire isso também cúmplice, né? É um cúmplice, exatamente, de um crime e vai ser punido como tal. Agora, Renata, aí eu fico logo pensando na questão da virtualidade, né, desse mundo contemporâneo em que nós temos tanto acesso à informação, tanto acesso e possibilidade de ver outras culturas, ver outras realidades. A internet trouxe para dentro dos lares um mundo. Tanto um mundo bonito, coisas boas, mas também coisas não tão boas. Essa questão da pedofilia ligada à internet tem crescido muito desde o início da internet ou sempre foi alta desde o início? Tem crescido, porque o que a internet fez foi facilitar o comércio. Isso virou um comércio, virou uma indústria, né? A pornografia infantil hoje é considerada uma indústria que move muito dinheiro. Então, a facilidade de se vender esse material, de troca desse tipo de material, foi muito facilitado pelo uso da internet. Da mesma forma, o assédio às crianças, né, também foi facilitado pelo uso da internet. Então, sem dúvida, eu imagino que tenha crescido muito, né? E a gente também fica mais atento a isso, então isso aparece mais. O que antes estava restrito ao lar, né? Que normalmente acontece, como você falou, por pessoas que são conhecidas e que estão dentro, às vezes coabitando com a própria criança, isso ficava mais dentro das famílias. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue, isso está exposto, todo mundo sabe que isso acontece. E qual que é a responsabilidade da família no caso de uma criança ou um adolescente que é envolvido num crime desse? Primeiro aspecto, né, que a gente mencionou que os dados mostram que os abusadores ou os criminosos normalmente são familiares. Não é? Isso é fato mesmo? Isso não é mito? Não é mito. Infelizmente não é mito. Infelizmente, a maioria dos abusadores, eles são conhecidos das crianças. Mas qual a responsabilidade da família? Né? Suponhamos que não seja um parente que assedia ou que comete esse crime, mas qual a responsabilidade da família, por exemplo, de tendo uma criança em casa, um adolescente, e esse adolescente, diante da internet, diante de uma câmera de vídeo, esse adolescente entra em contato com um adulto do outro lado, e o adulto do outro lado pede a criança para se despir, ou alguma coisa assim. O pai, a mãe, ele é responsabilizado pela lei por não guardar aquele adolescente? Há algum problema com a família? Ele vai ser responsabilizado se ficar caracterizado um abandono.
seja ele moral, seja intelectual, né, ou um abandono físico mesmo, né, uma ausência constante e uma exposição dessa criança em perigo, né, a um perigo. Mas, de um modo geral, o que a gente orienta é que as famílias fiquem de fato muito atentas a isso e que não deixem de denunciar por receio de sofrerem algum tipo de punição ou alguma coisa assim, porque tem que ser uma coisa de fato muito constante, cotidiana, esse abandono. Para que sofra algum tipo, e daí nem é de punição, na verdade, é muito mais de orientação, de uma medida protetiva que se aplica à família, sabe? De orientação mesmo, nem é punição. Porque o normal das famílias, né, cujos filhos, crianças ou adolescentes estão na internet, é que a criança está com smartphone ou com tablet, ou até com desktop lá, ou notebook, e o pai está vendo o menino na internet e acha que o menino está lá num joguinho, alguma coisa assim, e às vezes está num chat ou está numa conversa com um adulto, né? Então o pai tem que ficar atento. Muito atento. E é importante ficar atento a vários outros tipos de comportamento que também refletem que alguma coisa está errada, né? E o diálogo é sempre importante. Então, a gente tem alguns que foram estudados. Por exemplo, a criança apresenta um comportamento sexual inadequado para a idade que ela tem. Ela começa a ficar, de repente, mais agressiva. Ela não gosta de alguém sem ter motivo aparente, então não gosta de ficar junto com aquele tio ou com aquele padrasto, chora quando a mãe vai sair de casa e ela vai ficar sozinha com essa pessoa. Um comportamento inadequado na escola, que fuja do padrão de comportamento dessa criança. Tudo isso é sinal de que a gente deve estar atento. E o mais importante é o diálogo dentro da família, porque a criança também se sente muito culpada pelo que acontece. Né? Isso faz com que as crianças tenham receio de contar. Porque, medo de ser punida. Claro, e principalmente quando essa pessoa está dentro da família, né? E normalmente percebe que pai, mãe, tio, tia, que gostam dessa pessoa, né? Que faz parte da família. Então a criança se sente mal. E outra coisa, a gente precisa ficar muito atento e denunciar mesmo, porque o comportamento de um pedófilo que pratica atos sexuais com crianças e adolescentes, ele é recorrente. Então, às vezes a família fala assim, não vou denunciar porque a criança vai esquecer, não vou mexer nisso porque vai ser pior, o trauma vai ser pior. Mas, na verdade, a gente precisa pensar de uma forma mais solidária as outras famílias que poderão ser vítimas dessa pessoa. Né? Então, a denúncia é sempre muito importante. Agora, você até já mencionou uma razão, né, que às vezes a família não denuncia, porque achar que a pessoa vai mudar. Existem outras razões? Por exemplo, de repente a mãe sabe que o pai abusa da filha. Quais seriam as possíveis razões? É muito triste de ver, né? Mas assim, a gente vê com frequência padrasto abusando e a mãe sendo omissa, medo de perder, medo que seja preso. Às vezes por amor àquela pessoa, né? Mais até do que ao próprio filho, às vezes. É uma situação que a gente percebe, inclusive, um machismo nisso, né? Porque, é homem, então... Essa coisa de homem mesmo. Homens têm atração. Isso aí. Então, acaba justificando um crime, porque, na verdade, isso é crime, né? E justifica e deixa pra lá e prefere fechar os olhos. E é talvez a mesma lógica perversa da mulher que é agredida. Com certeza. E não denuncia o agressor por medo de perdê-lo, Com certeza. Com certeza, isso é muito triste. As nossas crianças hoje em dia, elas estão extremamente expostas a isso. Seja pela pobreza, por falta de contato de uma rede bem organizada de combate, de proteção. Então, as pessoas não se comunicam, né? Essas esferas não se comunicam. O hospital, o conselho tutelar, a vara da infância e juventude, enfim, todo mundo tinha que estar alinhado, trocando experiência, verificando como é que aquela criança está, né? Quem é a vítima, quem não é, o padrão de comportamento, e na verdade fica cada órgão isolado e a rede acaba não funcionando. E também é importante, acho que frisar, que a defesa e a promoção dos direitos da criança e do adolescente é obrigação, não só do Estado e não só da família, mas da sociedade como um todo. Então, eu que não faço parte daquela família, mas que enxergo isso, eu tenho obrigação de denunciar.
né? É uma obrigação legal. Agora, nós temos alguns aspectos da nossa cultura brasileira que acabam trabalhando contra isso, né, Renata? Porque existem aqueles provérbios que dizem briga de marido e mulher não se mete colher, e aí a gente se estende para a questão de família. Isso, né? Com certeza. E isso acaba atrapalhando, né? Porque culturalmente a gente acha que é coisa deles, deixa eles resolverem. Mas está melhorando muito. Está melhorando muito. Antigamente, a gente ver uma criança sendo agredida na rua por pai e mãe, apanhando, era super comum. Né? Isso era uma forma de educação antigamente. Hoje em dia, se a gente enxerga alguém fazendo isso, você já olha com já é estranho. Né, maus olhos, assim, e a pessoa fica constrangida também de fazer isso. Então eu acho que a gente está evoluindo muito nesse aspecto. Tem muito ainda que evoluir. Tem que caminhar. Mas está indo numa direção bacana, assim. Agora, nós vivemos em comunidades, sejam prédios, sejam condomínios, na rua da nossa casa. Uma mãe, por exemplo, ou um adulto que vive num lar em que há abuso, não é? E se cala, se torna então conivente. Havendo uma denúncia de vizinho, havendo uma denúncia de outra pessoa, esse adulto que se tornou, não o que foi o agressor, mas que foi conivente com a agressão, ele pode ser punido? Sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. Qual que é o crime? Ele é cúmplice de um crime. Sem dúvida. Ele está ajudando, ele está possibilitando, viabilizando a prática de um crime. Sem dúvida. E assim, as penas todas são aumentadas se aquela pessoa que não agiu ou que agiu cometendo o ato, se for a pessoa que devia guardar pela segurança da criança. Então, se é pai, se é mãe, ou o responsável legal, guarda, ou guardião da criança, né, tutor da criança, as penas são todas aumentadas. O que é justíssimo, né? Porque quem deve cuidar, deve cuidar. E não abusar ou explorar, né? Que é outra coisa também que é importante fazer a diferenciação. Sim. Que a exploração sexual, que a gente fala, é exploração e abuso sexual de criança, né? Que existe punição. A exploração é quando existe dinheiro envolvido, né? Então, é algum tipo de compensação para aquela criança ou aquele adolescente pelo ato praticado. E é uma indústria mesmo. E o abuso é aquele abuso que não existe recompensa. Então, é dentro de casa, aquela coisa assim. Então, é a violência propriamente dita. Exatamente. Agora, quando o caso da exploração, como é que estão os dados hoje no Brasil, especialmente em Belo Horizonte, com relação à prostituição infantil? Porque é uma outra dimensão desse abuso. É uma outra dimensão. É um abuso com dinheiro, quer dizer, é uma exploração. Tem diminuído, está estável, tem aumentado a questão das crianças? Até foi uma coisa interessante, porque na Copa do Mundo aqui no Brasil, teve uma grande preocupação que ia ter muita exploração sexual infantil. E, na verdade, os dados foram assim super bons de serem lidos depois, sabe? A gente teve pouquíssimos casos denunciados e, de fato, eu não acredito que tenha tido um aumento em virtude da Copa do Mundo, porque como vem muito estrangeiro, então a gente sempre fica com esse receio, né, de que isso aumente. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente tem isso, principalmente nos estados do Nordeste e Norte, muito disseminado, né? O combate está sendo cada vez melhor e cada vez mais eficaz. A gente está conseguindo desmantelar essas redes e eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. A punição tem que acontecer. Agora, o que é importante, que em regra o brasileiro fala, mas não tem lei, aqui, país sem lei, é mentira. O Brasil é um país, aliás, com excesso de leis. O problema está em dois aspectos. Na denúncia, que precisa haver a denúncia para conseguir ter a apuração, para conseguir ter a punição, e no momento investigativo, né? Que esse também é uma falha que a gente precisa corrigir ao longo do tempo. O Brasil falha muito na investigação. Então, do cometimento do crime até a punição, tem um percurso que às vezes não se cumpre em virtude dessas falhas. Mas lei a gente tem muito e tem pena prevista, então o primeiro passo... E são penas pesadas, Pesadas, né? Pesadas. Para ato sexual com criança ou adolescente até 14 anos é de 8 a 15 anos de reclusão. Então são penas consideráveis, né? A questão é a gente chegar até a aplicação, mas só se chega através da denúncia, então é importante. E em relação a ato de pedofilia, o Minas Gerais, não sei como é que está agora, mas recentemente eu vi um índice
que está em 4º lugar no país. Perde apenas para Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Só que a gente não pode tomar esse dado como sendo um dado de que é o 4º estado onde mais ocorre a pedofilia, os atos praticados a pedofilia. É o 4º estado onde mais se denuncia. Ah, tá. Porque Talvez existem a estados, máquina... exatamente, em que a denúncia não é feita. Entendo. Né? Há uma conivência Exatamente. regional com o crime. Exatamente. Ô, Renata, eu imagino, eu creio que eu estou certo, que a maioria dos abusadores, daqueles que cometem crime, são homens. Estou certo? Está certo, a maioria. E as vítimas? A maioria são meninas ou não? Aí é indiscriminado? Não, a maioria é menina. A maioria é menina. Mas acaba que os meninos também são muitas vezes vítimas, né? Mas as meninas são as maiores, são as que são mais procuradas. Infelizmente. Infelizmente. Agora, eu vi alguns depoimentos que me preocuparam muito de pessoas proeminentes do nosso país aqui, defendendo a questão da homoafetividade e defendendo que os meninos deveriam sim ser iniciados sexualmente com toda liberdade, até para a questão de homoafetividade, né? Dizendo que eles tinham que ter liberdade de experimentar de tudo. Isso não é pedofilia? Se isso for feito depois dos 18 anos, não. ok, né? Não, crianças. Já não vi. Erotização feminina? Infantil? É triste demais ver isso, sabe? A sexualização precoce que as nossas crianças sofrem, e isso vem... É uma coisa, é tão amplo que vem desde o consumo da criança, os produtos que são fabricados voltados para eles, que a criança acha sandalinha de salto para menina pequenininha, erotização total, maquiagem para menina, para criança, né? E assim por diante, o funk, a dança, dança, né? Então você vê lá a menina lá no YouTube, quadradinho de 8, sei lá, no YouTube, que faz o maior sucesso no YouTube, é uma funkeira que deve ter seus 9, 10 anos. Né, e que tem muito acesso e que todo mundo acha, ai, que bonitinho, mas não é. Não é. É isso que estimula, na verdade, essa indústria pornográfica infantil que a gente tem tanto tentado combater. E às vezes a mãe acha lindo e maravilhoso, né? Isso, que estimula. Viram uma pequena modelo, né? Exatamente. Esses concursos de Miss, de não sei o quê. Gente, cada fase se vivencia o que está de acordo com a fase, né? Da criança. Então, assim, criança é criança. Né? Não, adulta em miniatura. Não é para ficar colocando mini saia, sandalinha de salto e maquiando a menina. Né? E aí leva para praça, né? Para passear na praça desse jeito. É um negócio meio, né? Agora, outro dia eu estava até ouvindo uma discussão e eu gostaria de perguntar para você, como advogado e alguém que milita na área, alguns pais muito bravos, assim, falando o seguinte, não, minha filha tem menos de 18 anos, a menina tem 16 anos, e vai namorar um rapaz do colégio que tem 18, 19. Isso é um ato de pedofilia? Porque, olha só, ele é adulto e a menina, 16, é criança. Esse namoro pode ser um crime de pedofilia? Não, na verdade, aos 16, ela já é adolescente, né? Então, quando deixa de ser criança, muda um pouco a criminalização desses atos. Então, é diferente, por exemplo, se a menina é forçada a isso, alguma coisa assim. Mas se for consensual, já não pressupõe um estupro, que é com adolescentes abaixo dos 14. Então, deixa eu entender. Se a menina tem de 14 para cima e namorar um rapaz de 18, 19, que já é adulto... Se for consentido... Tá. Se for consentido, sim, não tem problema nenhum. Agora, mesmo que seja consentido e esse namorado, vamos colocar uma hipótese aqui, esse namorado filma alguma coisa... Põe na internet. E põe na internet ou vende esse material, ele está cometendo um crime. Entendi. A comercialização, a divulgação da intimidade não pode. Não pode de jeito nenhum. Ou... qualquer tipo de ato que force a pessoa a fazer algo que não Mas então, mesmo, suponhamos, uma menina de 14 anos e um namorado de 19, por exemplo, e esse rapaz leva essa menina para algum lugar e eles têm um contato físico, consumam um ato sexual. Se o pai da menina descobre, ele não pode denunciar como um ato de pedofilia? Não. Por quê? Ela é menor.
Ela é menor, mas aí tem todo um contexto que tira a culpa do rapaz. É mesmo? É. Mas se for um homem de 40? Aí é todo um contexto que você vai depende se da idade? investigar, não é que depende da Interessante. idade, né? Mas assim, induzir a menina a acreditar que vai receber algo em troca, casamento, alguma coisa assim, né? Se ela foi induzida a isso, é diferente. Agora, se foi consentido, se são, né, um jovem adulto que está começando a vida sexual, né, que estão ali, é diferente. É Interessante. diferente. Porque para mim, eu pensei o seguinte, passou de 18 abaixo anos... de 14, não importa. Tá. Não importa. Vai ser sempre Mas considerado. esse número 14 14 anos é o que completos. É a lei. É o ECA? Não, é o Código Penal. Código Penal. Código Penal. Ah, tá. Então, abaixo de 14 anos, vai ser sempre. Depois dos 14 anos, existe uma presunção de que a menina já... Tem um pouquinho de juízo. Não, já sabe o que está fazendo. Entendi. Você tem uma filha nessa idade? Não, mas você já passaram. As minhas já passaram dessa idade. Mas porque eu já ouvi muitas pessoas argumentando com relação a isso. E eu achei interessante, porque falava assim, o rapaz, a partir de 18 anos, ele já é adulto. E a menina com, por exemplo, 17, tecnicamente ela é 17, o rapaz 18, ele é adulto, ela não é. Mas aí, claro, a gente precisa ver o contexto que isso aconteceu. Mas não vamos discutir mais sobre isso. Eu gostei da temática. Mas é muito importante a gente tocar nesse aspecto, né, Renata? Muito. Sobre a questão mesmo dessa erotização da criança, do perigo da pedofilia. Muito, né? muito. E eu quero, assim, te agradecer muito pela entrevista, parabenizar vocês pelo trabalho, tanto da OAB, né, quanto todos os órgãos que têm cuidado das nossas crianças, né? Porque a gente precisa disso. Muito, com certeza, com certeza. Então depois você vai voltar para a gente conversar mais sobre esse assunto. Eu gostei dessa temática. Posso só falar os telefones de sim, contato? por favor, que eu acho que é por favor. importante. Então, se alguém presenciar algum ato, pode denunciar tanto discando o número 100, que é o Disque Denúncia Nacional, ou 181, que é o Disque Denúncia Mineiro, aqui de Minas Gerais. Nesse caso, vai ser investigado e a pessoa, inclusive, que é muito bacana, ela recebe uma senha para acompanhar a investigação. Mas a pessoa fica anônima? Completamente anônima. Fora isso, conselho tutelar, mesmo os hospitais, né, se for um caso, acabou de acontecer, leva para o hospital, porque o material vai ser colhido para depois se comprovar a autoria do crime, que é super importante também. Vara da Infância e Juventude está preparada para receber esse tipo de denúncia e qualquer policial militar que esteja na rua, ele pode receber também esse tipo de denúncia que vai dar o encaminhamento correto. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.